Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de São Josafá, bispo e mártir, portanto, um pastor da igreja, um homem que foi capaz de entregar a própria vida, até o martírio, até o derramamento de sangue. Por isso que o padre está de vermelho hoje, para lembrar o derramamento de sangue, o martírio. Mas uma coisa que nós devemos pensar e perguntar é o seguinte: o que leva uma pessoa a entregar toda a sua vida por causa de nosso Senhor Jesus Cristo? O que faz uma pessoa tomar essa decisão, fazer essa escolha e verdadeiramente se entregar, até o martírio, se preciso for? A gente sabe que aqueles que sofreram martírio, não sofreram só a morte. Houve um sofrimento antes. Busquemos conhecer a história dos mártires, nós vamos perceber o que eles sofreram até chegar à morte. Mas o interessante, que não desistiram, que não voltaram atrás, na hora do sofrimento. Pelo contrário, insistiram na decisão, na escolha de entregar a própria vida. O que leva uma pessoa a entregar toda a sua vida a Deus? É uma pergunta que realmente nós precisamos nos fazer, porque precisamos refletir sobre isso. Meu povo, uma pessoa, para entregar toda a sua vida, ela precisa fazer uma profunda experiência de ser amado por Deus. Uma profunda experiência do amor de Deus. Este amor que transforma a vida, transforma o coração. É a experiência deste amor que leva a pessoa a tomar essa decisão. Esse amor que a leva até as últimas consequências. Pensar na vida dos mártires, nós também podemos refletir na nossa vida. Porque cada um de nós também é chamado a dar a vida por Jesus. Claro, talvez você não chegue ao martírio. E talvez alguém esteja dizendo assim agora, e nem quero, pai, né? Independentemente se vai ser mártir ou não, todos nós somos chamados a entregar toda a nossa vida nas mãos de Deus. Mas esta entrega a Deus, a gente não consegue fazer só pela nossa vontade humana, meu povo. Só pela nossa vontade humana a gente não consegue. Porque a gente é muito inconstante. E nós, sem a graça de Deus, sem a experiência de sermos amados, não conseguimos amar. Muitas vezes somos como Pedro, que uma vez chegou para Jesus e disse: Senhor, eu estou pronto para entregar a minha vida por Ti. Eu vou dar a minha vida por Ti, Senhor. E Jesus olha para Pedro e diz: Simão, Simão, tu vais dar a vida por mim, Simão? Eu te digo uma coisa, ainda hoje, Simão, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Veja, Pedro estava decidido: eu vou dar a minha vida, e não foi capaz. Na primeira oportunidade, diante de uma escrava que o reconhece e diz: tu és um deles, ele disse: eu nem conheço esse homem. E
Depois, por mais 2 vezes, Pedro nega, o galo canta e toda aquela história que nós já conhecemos. E o interessante é porque depois que Pedro faz essa profunda experiência, e de um modo muito particular, no dia de Pentecostes, quando ele recebe e fica cheio do amor de Deus, a partir do derramamento do Espírito Santo no cenáculo, no dia de Pentecostes, aí sim Pedro, por aquela experiência, ele é capaz de entregar toda a sua vida, até o martírio. Até o martírio. Nós sabemos como Pedro morreu. Ele foi martirizado. Ele foi crucificado. Só que ele não queria, ou não se achava digno de ter a mesma morte de Jesus. E o que foi que ele fez? Estava crucificado e disse: não, me coloque de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ter a mesma morte que o meu Senhor. E assim fizeram. Que loucura, né? Aos olhos do mundo isso é loucura, meu povo. Aos olhos do mundo, entregar a vida por Jesus é perca de tempo. Muitos não veem sentido nós estarmos aqui nessa praça hoje. Muitos não veem sentido nós estarmos na igreja, participando da Santa Eucaristia, da Santa Missa. Muitos não veem sentido nós sentimos a necessidade de comungar Jesus, de receber o seu corpo, sangue, alma e divindade no Santíssimo Sacramento do altar. Muitos, e o mundo não vê sentido a gente buscar um sacerdote para confessar os nossos pecados. Muitos não veem sentido nós celebrarmos a festa do nosso padroeiro São Gonçalo. Muitos não veem sentido nós pegarmos o nosso texto e rezarmos. O mundo perdeu o sentido do sagrado. E eu digo até, muitos que eram considerados cristãos também já perderam. E até dizem: não, mas eu creio em Deus, mas estão longe de Deus. Percebe? Por quê? Porque sem essa experiência profunda do amor de Deus, a gente não consegue ser de Deus. Sem essa experiência profunda do amor de Deus, de termos sido alcançados pelo seu amor, de termos sido alcançados pela sua bondade, pela sua misericórdia, nós não nos reconhecemos como inteiramente dependentes de Deus. E não brota no nosso coração a gratidão. E é o que o Evangelho hoje vai nos falar. Se bem que já ontem no Evangelho, quando Jesus conta aquela história dos servos, que depois de realizar o seu serviço, o seu trabalho, ele vai dizer o quê? Vocês ouviram ontem: eu sou servo inútil, eu fiz o que eu tinha que fazer. Uma frase até um pouco estranha, né? Porque quem está na igreja, por exemplo, uma festa de padroeiro como essa de São Gonçalo, a gente cansa de trabalhar, né? Quando chega no dia 16, como é que o povo que trabalha está? Cansado. Coitado do padre, né? Ou dos padres agora, são 2 agora, graças a Deus. Fora os diáconos, né? Então, cansado. Diante de tanto serviço. Mas imagina só, depois de todo um trabalho, aquele que serviu ser capaz de dizer: eu sou servo inútil, eu só fiz o que tinha que fazer. Parece uma frase dura, né? Mas, meu povo, quando a gente entende que aquele que faz a experiência do amor de Deus, do amor infinito de Deus, esse amor que transformou e deu sentido à sua existência, à sua vida, e que através dessa experiência do amor de Deus, reconhece que tudo que tem, recebeu de Deus, essa pessoa é capaz de dizer: eu sou servo inútil. Porque até mesmo o serviço que eu realizo é por graça de Deus. Se Ele não me desse a sua graça, nem servi-lo eu conseguiria. Percebe? Por isso a gratidão. E a gratidão é justamente isso: se reconhecer inteiramente dependente de Deus. É afirmar: eu não sou nada sem Deus. Eu
eu não sou nada sem Deus. Eu sou um miserável. Eu sou um pecador miserável que necessito da graça de Deus. É por isso que eu não posso me orgulhar, me vangloriar daquilo que eu faço. Às vezes tem essa tentação na igreja, né? A gente trabalha e trabalha mesmo para valer. Mas a gente trabalha muitas vezes querendo um reconhecimento, querendo um elogio, querendo um aplauso. Eu trabalhei tanto na festa de São Gonçalo, o padre Dendes não disse nem muito obrigado. Você não está trabalhando para o padre, para Deus. E se você perdeu o sentido, se você esqueceu do motivo pelo qual você está servindo, um dia, hoje você está aqui, amanhã você não estará mais. Por quê? Não é isso que acontece muitas vezes? Eu me afastei da igreja. Por quê? Porque o padre nem me agradeceu o serviço que eu fiz na igreja. Oh, meu Deus do céu, você é um servo inútil. A sua motivação não era servir a Deus, era buscar reconhecimento. É isso. Percebe, meu povo? Mas quando a gente faz a experiência do amor e faz a cada dia da nossa vida, aí sim, nós somos nutridos e sustentados por esse amor de Deus, que nos leva a cada dia mais estarmos decididos a entregar toda a nossa vida. Eu posso não ser reconhecido, eu posso até sofrer a rejeição, as pessoas podem até virar as costas para mim, o padre pode até não dizer para mim, meu filho, minha filha, muito obrigado. Ele pode até não dizer isso, ele pode até não lhe agradecer, mas você não fica triste por isso. Por quê? Porque você está fazendo tudo isso porque primeiro você foi amado por Deus. Não é isso que nosso Senhor fala? Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Meu povo, o evangelho de hoje que fala da cura daqueles 10 leprosos. E muito interessante porque toda vez que o evangelho fala dos leprosos, e quando eu tenho a oportunidade de pegar o evangelho como esse, que fala dos leprosos, eu sempre gosto de enfatizar a situação dos leprosos. Porque para mim, na época de Jesus, claro, além do órfão, da viúva, os leprosos eram as pessoas que mais sofriam na face da terra. Eram as pessoas mais sofredoras. E por quê, padre? Analisemos a situação dos leprosos. A lepra, uma doença contagiosa, e que na época não tinha cura. Não tinha cura. E por conta disso, quem contraía a lepra era obrigado a sair da convivência da família e da comunidade. Quem contraía a lepra era obrigado a viver isolado de todo mundo. Não podia se aproximar de ninguém. Imagina só, meu povo, uma vida de uma pessoa dessa. Você não poder se aproximar de ninguém. Você sair do convívio da sua casa, do seu lar, da sua família. Você não mais poder abraçar as pessoas que você ama. A gente viveu algo parecido no tempo da pandemia, não foi? Ninguém podia se aproximar de ninguém. Isolamento total. Era mais ou menos aquilo que os leprosos viviam. Não podia se aproximar de ninguém. E ainda mais, quando alguém estava se aproximando, o leproso era obrigado a gritar. A gritar o quê, mano? Leproso, leproso. Olha, imagina só uma cena dessa. Como se não bastasse aquela pessoa sofrer com uma doença que não tinha cura e que podia pensar que ia morrer por conta daquela doença, que não tinha mais jeito. Imagina só você olhar para si diante de uma enfermidade e dizer assim: eu vou morrer, não tem mais jeito para a minha vida, é só esperar a morte, eu não tenho mais jeito. Imagina só a tristeza na alma
que se instala. Imagina só a depressão que uma pessoa dessa pode viver. Então, quando alguém se aproximava e a pessoa não percebia que ali tinha um leproso, o leproso tinha que gritar: leproso, leproso. E ainda mais, eles andavam com um sininho e ficavam tocando. E quando as pessoas escutavam o toque do sino, as pessoas já compreendiam: opa, tem um leproso por aqui, vamos sair daqui. Imagina só. Eu não sei se vocês já receberam um olhar de rejeição. Já? Não, né? Aqui em São Gonçalo não existe isso. A pessoa olha para você com desprezo. A pessoa olha para você com aquele olhar de rejeição. Na pandemia também a gente viu isso, viu? Na pandemia, ninguém podia dar um espirro. Se você espirrasse, como era que as pessoas reagiam? Sai daí, vai para lá. Ou seja, o olhar de rejeição das pessoas. Por isso que eu digo, meu povo, que os leprosos na época de Jesus eram as pessoas mais sofredoras. Sofriam demais. Sofriam demais. Então não tinha afeto, não tinha um olhar de caridade, de compaixão. Por isso que o Evangelho vai dizer que aqueles 10 leprosos, quando viram Jesus, eles não se aproximaram. Eles pararam à distância, não podiam se aproximar, mas gritaram: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Gritaram. Gritaram. O interessante é o que Jesus faz também, não é? Jesus vai dizer o que para eles? Jesus vai dar uma ordem para eles. Vai dizer o seguinte: ide apresentar-vos aos sacerdotes. Mas por que se apresentar aos sacerdotes? Porque os sacerdotes eram os responsáveis legais da comprovação da cura ou não da lepra daquela pessoa. Se algum leproso chegasse a ser curado, eram os sacerdotes que iam verificar se a pessoa realmente estava curada ou não. Ou seja, se ela realmente não estava mais com a lepra. E aí sim, o sacerdote ia dizer: a partir de hoje você pode voltar para sua casa, para sua família. Meu Deus, que felicidade. Mas os sacerdotes eram os responsáveis por isso. Então Jesus diz: ide apresentar-vos aos sacerdotes, porque Jesus sabia que ali já iria curá-los. Mas o bonito é que eles obedecem à ordem de Jesus. Eles obedecem à palavra de Jesus e vão. Talvez eles pudessem se revoltar. Mas como é que pode? A gente escuta falar que ele curou a tanta gente. A gente está gritando aqui. Olha, ele não olhou para o nosso sofrimento. Ele não olhou para a nossa dor. Ele manda a gente ir lá para os sacerdotes. A gente nem se aproximou dele, nem nada. E de apresentar-vos aos sacerdotes. Eles não se revoltaram. Eles não se revoltaram. Meu povo, e aqui é interessante esse detalhe, por quê? Porque às vezes nós não compreendemos a forma de Deus agir na nossa vida. E quando nós não compreendemos, nós questionamos a Deus. Mas por que isso? Por que aquilo? O Senhor está agindo, você não está enxergando e nem compreendendo. E por você nem enxergar e nem compreender, você se revolta com Deus. O que fazer na hora da dor? O que fazer na hora do sofrimento? Para. E para onde? Para diante de Deus, para escutar o que Deus tem a dizer. Meu povo, Deus sempre tem uma palavra para nós. E a palavra de Deus vai dar o norte. A palavra de Deus vai dar o direcionamento. Mas o que nos falta muitas vezes é essa atitude de parar diante de Deus e escutar o que Ele tem a nos dizer. Porque vai ser a palavra de Deus que vai orientar e nortear a nossa vida, que vai nos mostrar e nos iluminar o que devemos fazer, até para alcançarmos a sua graça. Os 10 leprosos foram.
obedeceram à ordem de Jesus. E por terem obedecido à ordem de Jesus, o que foi que aconteceu? Eles foram curados. Aquilo que para eles era o fim, para Jesus não era o fim. Tem tanta situação na nossa vida que nós dizemos assim, não é? Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. É o fim. Acabou. Eu não vou mais nem para a igreja porque eu já sei que não tem mais jeito. Aqueles leprosos poderiam pensar assim. Não. Eles gritaram para Jesus. E essa palavra também é para você. Para que você não desista. Mesmo que você esteja enfrentando uma situação muito difícil. Mesmo que você esteja com a tentação de colocar um ponto final na sua vida. E hoje Deus vem dizer para você que não é o fim. E que você não pode colocar um ponto final na história da sua vida. Porque hoje Deus está mostrando para você que a sua vida não chegou ao fim ainda. Deus está tirando o ponto final e colocando uma vírgula. Porque a história da sua vida vai continuar sendo realizada e construída com a graça de Deus, agora fazendo a experiência do seu amor e da sua misericórdia. Mas aí vem outro problema também. Qual, padre? Eram quantos leprosos? Quantos? Quantos voltaram? Só um. Só um voltou. E Jesus vai dizer: mas não eram 10? Não eram 10? Cadê os outros? Não voltaram para dar glória a Deus? Meu povo, por isso que, sem aquela experiência que eu comecei falando aqui nesta homilia, sem aquela experiência de reconhecer que tudo que somos e temos vem de Deus, sem aquela experiência de sermos profundamente amados por Deus, quando nós não fazemos essa experiência profunda, nós até somos curados, nós até recebemos a graça, mas o que acontece depois? A gente volta a se afastar de Deus. Tem tanta gente que ainda hoje faz isso, não aqui em São Gonçalo, mas tem tanta gente por aí que está precisando de uma graça, vai na igreja, e ainda bem que vai ainda, né? Graças a Deus que vai na igreja, graças a Deus. Faz promessa: oh, meu São Gonçalo, Santo poderoso, Santo glorioso, Santo milagroso. Pede a Deus, pede a Nossa Senhora. Alcança a graça, mas muitas vezes alcança a graça, vira as costas, vai embora e nem na missa do domingo volta mais. Por isso essa pergunta de Jesus serve para muitos hoje. Cadê os outros? Talvez você hoje precisa escutar isso da boca de Jesus. Ele falando: cadê você, meu filho? Cadê você que não voltou mais para a igreja? Cadê você que não reconhece mais o meu amor? Cadê você que não enxerga mais a minha presença? Cadê você que não reconhece mais os meus cuidados? Cadê você? Talvez essa pergunta seja para você que está aqui hoje nessa praça. Hoje o Senhor está perguntando aonde você está, por onde você tem ido, por onde você tem andado. Você está vivendo longe de mim? Você pensa que realmente pode viver afastado do meu amor? Até onde você vai conseguir chegar? Cadê você? É a pergunta de Jesus. Mas aquele que era samaritano, nós sabemos pelos evangelhos que os samaritanos não se davam bem com os judeus. Os samaritanos eram um povo que na verdade era uma mistura de judeu com pagãos. E aí formou os samaritanos. E justamente por conta dessa mistura, os judeus não gostavam dos samaritanos. Mas foi justamente o samaritano que voltou.
Os outros, que eram judeus, não voltaram. Às vezes, meu povo, aqueles que mais deveriam agradecer diante de tanta graça, de tanta bênção que receberam, não voltam. E às vezes, aquelas pessoas que muitas vezes nós julgamos e não damos nada por elas, às vezes são essas pessoas que mais demonstram gratidão, amor e fé a Deus. Percebe? Nós somos chamados hoje a fazer, mais uma vez, uma profunda experiência do amor de Deus. E eu peço hoje ao Senhor que derrame sobre a sua vida, sobre o seu coração, o seu espírito. O Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho que é derramado em nossos corações. E é dessa forma que o nosso coração fica cheio do amor de Deus. Eu convido você a abrir o seu coração hoje. A abrir o seu coração para Deus. E a dizer para Ele: Senhor, eu quero desse amor. Eu quero experimentar esse amor. Porque, Senhor, quantas vezes na hora da dor, do sofrimento, na hora da enfermidade, eu julguei estar sozinho. Eu experimentei aquela solidão profunda. Senhor, eu até duvidei de Ti. Eu até duvidei do Teu amor. Eu pensei que o Senhor nem me amava mais. Eu pensei que o Senhor tinha virado as costas para mim. Mas hoje, Senhor, por essa Tua palavra que está curando e restaurando o meu coração, eu estou entendendo que nunca o Senhor virou as costas para mim, que nunca o Senhor deixou de me amar. Pelo contrário, o Senhor continua me amando, me querendo próximo. E é o Senhor que vem ao meu encontro quando eu, na minha miséria, na minha escolha pelo mal, na minha escolha pelo pecado, e mesmo assim o Senhor não desistiu de mim. Eu digo para você que está nessa praça hoje, o Senhor não desistiu de você. E se você está aqui hoje, é porque Ele te trouxe, é porque Ele te atraiu. Tinha gente hoje que pensava em ir para outro canto, mas aconteceu alguma coisa. Eu vou para a missa. Ali o Senhor estava te atraindo para que você escutasse essa palavra que Ele tinha para você hoje. E para dizer: eu te quero ao meu lado. Eu te amo com amor eterno. Mas a escolha é sua. Daqui a pouco o padre vai dar a bênção final. Você vai voltar para sua casa. Mesmo que depois você passe um tempo ainda nessa praça. Mesmo que depois você vá ali nas barraquinhas comer alguma coisa. Mas depois você vai voltar para casa, pelo amor de Deus, né? Mas que o seu voltar para casa não seja um distanciamento de Deus, mas a escolha é sua, a decisão é sua. E qual será a sua escolha? Quando o padre disser: ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Calma, não é para ir agora não. Mas quando o padre disser: ide em paz, que o Senhor, ou melhor, nós temos um diácono aqui, ele que vai dizer: ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Qual será a sua escolha? Permanecer no amor de Deus ou se afastar de Deus? Qual será a sua escolha? Olhando para você, você reconhece que tudo aquilo que você tem é dom de Deus, vem de Deus. Olhando para dentro de si, você percebe que existe verdadeiramente gratidão a Deus. Você é uma pessoa grata a Deus ou ingrata? Não me responda não, só pense. Que o Espírito Santo desça sobre nós nesta Santa Eucaristia. Meu povo, é tão bom a gente ser de Deus, não é? Não é? Não é? Acorda, meu povo. Vai dar uma dormida. É tão bom a gente ser de Deus. Mas veja, é tão fácil a gente se afastar dele. Cuidado. Peçamos a graça ao Senhor para que nós não nos afastemos dele, não viremos as costas para ele, mas permaneçamos unidos a ele. E eu termino perguntando para você: você quer permanecer unido a Deus? Alguns, parece que só alguns. Vou perguntar de novo:
Alguns não ouviram, né? Você quer permanecer unido a Deus? Eu estou moquinho hoje, pessoal. Você quer permanecer unido a Deus? Sim. Nós vamos terminar com essa canção para que o Senhor cele essa nossa decisão, cele esse nosso propósito, cele esse nosso compromisso, porque nós só conseguiremos permanecer unidos a Cristo se Ele nos der essa graça. Porque, como eu dizia, nós por nós mesmos, na primeira oportunidade, a gente se afasta. Cantemos.